Então, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do curso de Administração da Uniuv. Eu sou a Mayara e esses são os meus colegas. Eu sou a Grazi. Eu sou a Bianca. Eu sou a Jéssica. E eu sou o João. Nós vamos conduzir um bate-papo bem interessante com o empresário William, referente à fábrica de gelo e sorvete da Cioco. Gostaríamos de começar com uma breve apresentação, William, sobre você, sobre a empresa, como começou, o início de tudo. Certo. Olá, então, é uma grata satisfação estar aqui com vocês, né? A Mayara, o João, Jéssica, a Graziele, Bianca, para falar um pouco aqui sobre as minhas experiências profissionais, né? Sobre a Cioco Sorvetes, ou como nós chamamos, a Cioco Sorvetes Gelo Gold, né? Então, eu sou o William Malucelli, como eu já falei, sou formado no ano de 2002 aqui pela FACE, e nesse tempo aí são muitas as evoluções durante os anos, né, em todos os segmentos, e com isso a Cioco Sorvetes vem evoluindo também, né? Então vamos falar mais sobre isso aqui hoje no nosso bate-papo, né? E conte para nós, como surgiu a ideia de começar com a Cioco, com o sorvete, com todo esse processo do gelo. Como foi o início? Conta para nós. Bom, então uma coisa que eu não contei para vocês, que eu vou começar a contar agora, é um fato bem curioso. O meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi nessa fábrica de sorvetes. Eu tinha lá meus 15, 16 anos e o nome antigamente era Sorvetes Gols. Então eu trabalhei lá por 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu fui viver minha vida, né? Comecei a faculdade, vieram outros trabalhos, né? Trabalhei, só para vocês terem ideia, em posto de gasolina, já trabalhei em cartório, trabalhei em banco, em outras atividades, né? Então eu vim desenvolvendo. Uma certa oportunidade, quando eu trabalhava numa agência de microcrédito, apareceu a oportunidade do meu antigo empregador. Ele já estava, na verdade, saturado com o negócio, até pela idade, né? E aí me ofereceu o negócio. Eu acabei comprando a empresa, né? A empresa que eu havia trabalhado aí muitos anos atrás. E William, você poderia contar para nós, por gentileza, assim, como que surgiu a ideia de você estar abrindo essa fábrica, né? Além de você ter tido ali trabalhado desde o início, né? Mas como que você teve esse impulsionamento de realmente continuar, né? De onde surgiu essas ideias que você teve? Então, eu senti a necessidade porque já havia passado várias outras experiências, né? E eu senti que era o meu momento de estar empreendendo. Então, foi através dessa vontade aí que nós começamos a empresa, né? E, na verdade, casou na época com a oferta, e eu estava à procura já de algum negócio e, por que não, né? Algo que eu já conhecia, estar colocando em prática também, né? E desenvolvendo as minhas habilidades. William, agora vamos falar sobre desafios. Quais foram os maiores desafios no início do negócio? Então, todo início é desafiador, né? Claro que quando nós compramos a empresa, eu tinha uma ideia de quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, né? Eu não trabalhava na parte gerencial. Então, os maiores desafios realmente eram conhecer mais do negócio, saber sobre as novas tendências, o que o mercado estava pedindo, né? Porque, vejam, passaram-se vários anos até que eu comprasse a empresa. Então, muita coisa no mercado de trabalho já havia mudado, né? Desde clientes, né, que antes consumiam um certo tipo de produto e quando nós compramos já não consumiam mais. Então, assim, o grande desafio foi realmente entender o mercado que a gente estava ingressando. Porque no mercado onde nós temos aí pequenas empresas e também grandes empresas como Kibon, Nestlé e tantas mais por aí, né? Então, é um nicho de mercado muito competitivo, né, com muita tecnologia. William, após a compra, quando que você percebeu que deu certo o teu negócio? Então, nunca foi uma opção dar errado, né? Mas até hoje, assim, a gente se pergunta,
estamos no caminho certo, né? Claro que hoje a empresa já com 17 para 18 anos, ela já está consolidada, então esse é um sinal de que deu certo, né? Mas para que ela continue dando certo, a gente sempre tem que estar ali evoluindo, se aprimorando, participando aí de eventos, feiras. Até mês passado eu estava participando também de capacitações, né? Então a capacitação, quando eu digo, não é só na área do sorvete, mas também gerencial, cursos administrativos, cursos também financeiros, né? Então tudo que você agrega para o teu negócio, ele ajuda, né? William, então, você lembra qual que foi o primeiro... William, então, você lembra qual que foi o primeiro sabor que vocês criaram ou venderam, ou se ele ainda está no cardápio hoje em dia? Então, eu não posso deixar de citar aqui o tradicional sorvete de flocos, né? Porque onde você vai, você pode ter 40 tipos de sabores, a pessoa pergunta se a gente tem o flocos, né? Então, assim, o primeiro... com certeza o flocos hoje é um dos mais vendidos ainda, né? O tradicional, digamos assim. Um sabor mais tradicional. Mas, falando em inovações, nesses 17, 18 anos aí, nós temos uma particularidade bem importante. Por não ser uma empresa de grande porte, nós temos capacidade de criar produtos a todo momento, né? Então, essas novidades vêm junto com os sabores tradicionais. Então, nós temos ali uma linha de produtos tradicionais que dificilmente nós vamos deixar de ter, e junto nós temos também os produtos que são as inovações que volta e meia a gente está mudando, né? E o William, assim, como que você organiza a gestão da empresa, da fábrica? Você usa algum sistema, planilhas? Quais são as formas que você utiliza? Certo. Então, vamos começar lá, novamente, há 17, 18 anos atrás, nós não tínhamos, quando nós compramos, um sistema gerencial, ou seja, um método de gerenciar a empresa. Ainda já tivesse alguma idade, eu era muito novo ainda no empreendedorismo. Então, o que era a cabeça na época? Era produzir, vender, produzir, vender, produzir, vender. E aí, com o tempo, a empresa foi crescendo. Novos funcionários foram chegando, né? E aí sim a gente vai observando as necessidades de se criar controles, né? Através de sistemas gerenciais, as planilhas gerenciais, financeiras. Mas isso é um processo, né? Um processo de amadurecimento da empresa. Só com o tempo você vai conseguindo enxergar algumas coisas, né? Então, através das necessidades que vão te empurrando para fazer isso, né? Então, sim, nós temos aí vários processos. E conta para nós, assim, a parte de... Você trabalha com metas? Ou como que funciona essa questão? Então, hoje nós temos na nossa empresa os funcionários que trabalham na produção, né? Tanto do gelo quanto do sorvete, e também os funcionários que trabalham nas entregas e nas vendas. Sim, os nossos funcionários que trabalham com as vendas, trabalhamos com metas, né? E a produção é contínua? Todo dia? A produção é contínua. Só que a nossa produção hoje, nós mudamos um pouco a nossa forma de produção. Nós não produzimos, não temos uma grande quantidade de estoque, e nós preferimos hoje trabalhar de que forma? Sob demanda, sob os pedidos dos clientes. Então ali eu tenho um estoque mínimo regulador, claro, para não ficar sem um delay de produtos ali para entrega, né? Mas também não um estoque muito grande, o que faz com que nós tenhamos ali um controle de matéria-prima, um controle de produção mais acertado, né? Então é dessa forma que nós trabalhamos hoje. E William, como que é a gestão dentro da sua fábrica? Você é assim, mais centralizador ou você mais delega funções? Como que você faz essa delegação? Então, eu já fui muito mais centralizador. Mas com o tempo eu percebi que realmente nós temos que delegar, né? E dar oportunidades para que as pessoas estão desenvolvendo
para que elas possam realmente desenvolver as suas funções, né? Quando você centraliza muita coisa, você acaba não saindo de dentro da caixa, né? Então a gente tem que pensar um pouco fora da caixa e deixar que as pessoas realmente mostrem a sua capacidade de desenvolvimento, né? Então hoje, claro, algumas questões gerenciais, financeiras ainda é comigo, né? Mas a parte da produção hoje tem o gerente de produção, o pessoal das vendas conseguem fazer as suas vendas e nós gerenciamos isso a cada semana, né? Como é que está indo o andamento. Até porque depois de um tempo, como a empresa foi crescendo, já não teria como ser só uma ou duas pessoas, né? A gente precisa isso, dessa... Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós compramos, eu fazia toda a produção do sorvete, né? Então, começava lá 1h da manhã a produção, trabalhava, fazia a produção até 8h da manhã, aí chegava um outro funcionário, né? Aí, a partir das 8 eu ia para casa, tomava um banho, dava uma descansada. Quando era 9h da manhã, eu já estava fazendo a parte gerencial, né? Até o meio-dia. Depois do meio-dia começavam as entregas, então era o faz tudo, né? Então, com o tempo, realmente sente a necessidade. Mas são coisas que só o empreendedorismo proporciona, né, para as pessoas. William, agora sobre a questão de estoque. Como que você organiza estoque, produção, até mesmo por ser um produto perecível? Certo. Então, assim, como eu comentei agora há pouco para vocês, nós trabalhamos hoje sob demanda. Porque o nosso ramo ele é sazonal. Então, pensem que se eu produzir muita coisa lá no inverno, muita coisa eu vou perder também, né? Embora a validade do sorvete, falando de sorvete hoje, e do gelo é de 2 anos. É um tempo bem longo, né? Mas se nós pensarmos ali que nós ficamos um período, principalmente em nossa região aqui, que é muito frio, ou seja, muito úmido, nós temos pouco sol durante o ano, e principalmente no inverno, né? Isso prejudica a venda. Então, eu não posso ter um estoque muito grande. Então, essa decisão de trabalhar sob demanda me ajuda a controlar o estoque. Porque vamos imaginar que no começo de semana, na segunda-feira, é o dia de fazer todos os pedidos gerais, ou seja, dos nossos maiores clientes, supermercados, inclusive de outras cidades que nós atendemos aí toda a região, né? Então nós já começamos, hoje é tudo via WhatsApp, né? A maioria dos nossos clientes, embora eu ainda visite clientes para saber como é que está o andamento das coisas, mas com um foco diferente, né? Então, voltando ali um pouquinho, nós trabalhamos hoje com os pedidos já propriamente ditos, já lançados na segunda-feira. Então, quando termina a segunda-feira, praticamente mais de 80% dos clientes já estão pelo menos contatados para saber como é que será o pedido da semana. E é a partir daí que nós programamos a nossa produção. E como que você lida com... Cai as vendas nessa época de frio, de inverno? Como que você lida com isso? Sim, nos primeiros anos era um pouco mais complicado, porque como eu era funcionário, eu não sentia, principalmente nos ramos onde eu havia trabalhado, a não ser lá no começo, né, eu não sentia essa falta de vendas, né? Então, os primeiros anos da fábrica assim, foram cruciais, porque a gente teve que aprender a trabalhar com isso, né? Então, você tem que trabalhar muito no inverno, fazer um saldo para poder ali se manter, né? Hoje nós temos, a nossa empresa tem vida própria, então, ou seja, no inverno ela também tem um fluxo um pouco menor do que no verão, mas ela tem um fluxo onde que nós conseguimos realmente ali manter a empresa, né? Eu acho que isso é uma curiosidade de muitos, né? Por causa que a gente pensa, sorvete, gelo, frio, é uma coisa que muitas pessoas não procuram, né? Então, como que a gente age? Como funciona, né? Acho que é uma curiosidade de muitos. Então, nós temos que, assim, quando estamos nesse ramo, ou em qualquer ramo, né? Nós temos que pensar que sorvete e gelo é um alimento, né? Muitos países aí, principalmente na Europa, já tratam há muito mais tempo o sorvete como um alimento. Já está muito mais na mesa. Então, se pega lá um país frio, eles têm um consumo maior do que o Brasil,
né? Então, assim, a mentalidade. Hoje nós ainda temos algumas crenças, né? Aquelas crenças que os nossos pais nos colocavam, né? Não, tá com dor de garganta, não pode tomar o sorvete, né? Mas na verdade o sorvete ajuda, né? O sorvete ajuda, então, segundo alguns estudos. Então, assim, a gente tem que mudar o nosso foco, acreditar no negócio, que realmente ele tem um nicho de mercado muito grande, porque hoje nós temos aí os sorvetes zero açúcar, os sorvetes sem lactose e aí por diante, né? Então são nichos de mercado que nós podemos trabalhar também para dar sustentabilidade. William, você acredita que tem alguma rotina ou um detalhe que, se falta tanto ali na parte de gestão ou na linha de produção, até mesmo do sorvete e do gelo, acaba comprometendo muito a fábrica? Sim, eu acredito, isso é uma verdade, né? A rotina faz parte do nosso dia a dia. Pensa que você começar o seu dia sem programação, o que acontece? Para qual lado você for, tá tudo certo, né? Mas na verdade não está, porque na verdade você não tem uma rotina do que seguir. Imagina que se eu deixar para começar a minha produção somente à tarde, né? Isso vai afetar lá depois a minha entrega. Então nós temos que pensar na empresa e na rotina isso como uma engrenagem, né? Imagine uma engrenagem de um relógio que trabalha e a hora que quebra um dentezinho dessa engrenagem ali, o negócio já começa a desandar, né? Então cada peça, cada funcionário é uma peça fundamental. E ter a rotina de trabalho é essencial, né? Então, quando temos um problema numa máquina ou algo assim? Aí assim... Porque são produções que são feitas, né? Isso. E quando a máquina ocorre... Porque ocorrem problemas da máquina estragada e correr um problema e nessas questões... Como é que acontece daí? E isso não é tão difícil de acontecer, principalmente na hora que você mais precisa que vai acontecer, né? Principalmente lá no verão, naquele dia que a fábrica está uma loucura, movimentos, é ali que vai acontecer. Então, assim, nós temos alguns... esse ano, inclusive, nós estamos implantando alguns projetos dentro da empresa. Só para vocês terem ideia, hoje nós contamos com 4 consultorias dentro da empresa. Na parte gerencial, na parte de produção, tem na parte de vendas e por aí vai. Então, assim, são muitos processos que nós estamos implementando. Então, o que acontece? Tem um processo na produção que nós temos lá o que você deve fazer se acontecer uma quebra de um maquinário, né? Então, teoricamente, nós já estamos treinando os nossos funcionários para, de repente, resolver pelo menos a coisa mais simples o mais rápido possível. Claro que tem coisas como nós falamos aí de um maquinário de sorvete, de uma linha contínua, às vezes vai acontecer alguma coisa que a gente não sabe resolver. Aí sim a gente tem que acionar um terceirizado para que possa resolver esse problema. Mas dentro do possível, a maioria das pessoas hoje já estão inteiradas do que pode acontecer. Então você já prevê algo que pode estar acontecendo. Qual foi a decisão mais ousada que você já tomou no negócio e que talvez muitas pessoas acharam arriscado na época? Então, eu quase apanhei umas 10 vezes da minha esposa, né? Então, na época nós trabalhávamos somente com sorvete e já fazia entrega aí em vários supermercados da cidade, né? Já tinha um certo know-how de clientes, mas um certo final de ano estava muito calor, muito quente. Eu acho que era dia 24 de dezembro, se eu não me engano, e eu estava para receber visitas em casa e gelando bebida e um monte de coisa, e fui procurar gelo na cidade, né? E não tinha. Cheguei no último posto da cidade, lembro até hoje, tinha uma geladeira com 2 pacotes. Na hora que eu entrei, entrou um rapaz junto também e a gente ficou, agora, quem que vai pegar, e a gente acabou dividindo, né? E ali me deu um clique, né? Pô, a gente já trabalha com o sorvete, já trabalha com o gelado, né? Então, pode ser alguma coisa que pode incrementar. E aí, já no dia seguinte, eu já fui para os supermercados e comecei a pesquisar isso e realmente apareceu a oportunidade. Só que eu não havia contado para minha esposa, né? Então, quando eu cheguei em casa e disse assim, ó,
tô comprando maquinário de gelo. Ela disse, não, você tá louco, né? Ele vai vender gelo, né? Todo mundo faz gelo em casa. Ela disse, não vai dar certo, pense bem. Eu disse, não, pode deixar que eu vou pensar, acho que não vou fazer. Na outra semana apareceu o maquinário, né? E aí foi uma coisa legal, né? Porque foi uma conquista. Só que aí depois dessa conquista eu comecei a ver que o maquinário que eu comprei não era suficiente para o que eu precisava. Porque automaticamente eu já estava inserido nesses clientes que vendem, né? E aí, assim, a minha primeira produção eu só fui entregar 3 semanas depois. E aí eu disse, não vai dar com o maquinário que eu tenho, né? Então aí nós fomos aumentando a nossa produção, né? E aí agora há pouco eu falei uma coisa bem interessante, que na época a minha esposa disse assim, mas é só gelo, né? Então as pessoas têm uma ideia de que é só você ligar a máquina lá e produzir, né? Mas hoje não é assim. Nós temos uma responsabilidade, né, enquanto empresa, tanto com o sorvete e também com o gelo, porque nós tratamos o gelo como um alimento. Pensa que se fosse só para gelar a bebida, ok, né, tranquilo. Mas é um gelo que você consome, né, que as pessoas consomem. E a água é um dos principais transmissores de doenças, né? Então, quando nós falamos que não é só gelo, é porque realmente não é. Você tem que ter um cuidado de higiene, de operação. Nós fazemos laudos, né, do teste, um teste laboratorial para comprovar a qualidade da água que nós estamos produzindo esse gelo. Então tem uma série de processos que, assim, hoje se você for lá na fábrica, para você entrar na sala de produção, que na verdade as empresas têm que cumprir, né, uma legislação da Anvisa, mas ela tem que fazer toda a higienização das mãos, a sala tem que ter um preparo especial para isso, não pode ser uma sala aberta. Então, assim, tem uma série de detalhes que as pessoas não enxergam por trás disso, né? Então, quando o pacote do gelo chega lá, já pronto, ainda pode acontecer uma coisa que é dar um problema no equipamento e derreter aquele produto, né? Tanto para o sorvete quanto para o gelo. E não imagina o processo que tem atrás, né? Então, quando ele chega ali, está praticamente na fase final, que é a venda, né? Pronta para consumo. Mas antes disso, houveram tantos outros processos. E qual que é o tempo, mais ou menos, de produção? Então, hoje nós temos, falando em gelo, temos as máquinas contínuas, que ela vai produzir aí empresas que têm 70 toneladas dia de gelo, e tem as máquinas menores ali que tem produção aí de 1 tonelada dia. Então a gente está falando, de repente, dessas máquinas menores ali a cada 10, 15 minutos está soltando aí uma quantidade de gelo, né? Então a nossa produção ela é 24 horas, ela não para. Então, e além da nossa região e as próximas que nós temos aqui, o gelo vai para outras cidades? Isso. Sim, hoje nós atendemos ali desde General Carneiro, daí pega Cruz Machado, Paulo Frontin, Paulo Freire, Santo Antônio Olinto, Canoinhas, Malé e por aí vai, sabe? Então nós temos uma região... Tanto o gelo quanto o sorvete. Tanto o gelo quanto o sorvete. Então, você pega um raio aí de 100, 120 quilômetros, nós conseguimos atender, né? Claro que aí também, falar em gelo... ele tem N aplicações, né? Muitas aplicações para as padarias, né? Na produção da massa e também na concretagem, né? Há muitas concreteiras hoje que usam o gelo como matéria-prima ali para fazer a cura do produto, né? Então ele vai dar uma resistência maior. Então, assim, não é só para consumo, né? Então a gente tem uma variedade muito grande aí, né? Para trabalhar. E William, aproveitando que você comentou ali da questão que você fornece para outras cidades também, né? Como que foi no início para você fazer essas parcerias, assim? Foi você que foi atrás ou te buscaram? Como que foi essa parceria que você fez? Então, quando nós compramos a fábrica, eu lembro muito bem. Nós tínhamos ali uma média, acho que não passava de 20 clientes, que foi uma carteira da empresa anterior que veio vindo e ficou um pouco defasada, né? E aí, quando eu me deparei só com aquele público, né, tive que
correr atrás, né? Como dizem por aí, tive que dar meus pulos, né? Mas nós tínhamos aí grandes supermercados que nós atendíamos. Então, boa parte nisso nos ajudou, porque a gente tinha um know-how de supermercado. E aí, com o tempo, claro, a gente fez a divulgação, correu atrás de novos clientes, mas quando nós colocamos também um exemplo do gelo nesses supermercados que a gente já atuava, foi uma vitrine, né? Então esses clientes também ajudaram a gente na prospecção, né? Então eu poderia dizer assim, além da prospecção do dia a dia, que você sai, faz a visita prospectando clientes, também os demais ajudam a gente a fazer a venda, né? E ali que você comentou que no começo foi um pouco difícil, claro que um novo negócio sempre é difícil, né? Para você, demorou assim começar a ter bastante clientes ou você acha que foi mais tranquilo assim de início? Não, ele demorou aí, vamos pensar em 1 ano e meio para a gente começar a ter um fluxo maior de clientes, ele demorou, se for ver, pensando hoje em 1 ano e meio, é um curto espaço de tempo. Mas para quem está começando e precisa de fluxo, é um longo tempo, né? É uma longa caminhada ali até que comece a ter o fluxo. E eu sempre digo que é fruto do trabalho. Então, qual é a melhor divulgação? Eu pergunto para vocês. Vocês sabem qual que é a melhor divulgação de uma empresa? É o boca a boca, né? É o meu cliente que vai falar para outro, olha, compra o produto dele que é bom, ou pode comprar tranquilo porque eles são ponta firme, eles entregam, é uma produção de qualidade, eles entregam certinho, se der algum problema eles vão e resolvem. Então é tudo isso que você bota energia positiva na tua empresa, que você acredita, que vai fazer você prosperar, né? E agora que a gente entrou um pouquinho nessa parte de clientes, né, William? Você busca feedback deles? Isso já influenciou alguma mudança nos cardápios ou tanto nos atendimentos também? Sim. Em todo esse tempo aí, como eu falei agora há pouco, nós somos uma empresa que tem uma particularidade porque nós temos uma capacidade de mudança muito rápida. Então, se eu quiser hoje criar um sabor, daqui 1 semana eu já estou com ele rodando no mercado de trabalho. Então, isso faz com que a gente se adapte muito bem, né, às necessidades do dia a dia. Se a gente pensar, vamos voltar um pouquinho aqui, vou falar para vocês um pouco de pandemia e talvez nessa questão, né, de dificuldades do dia a dia. A pandemia, vocês acham que foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu acho que depende muito de você olhar os lados, né? Isso, se a gente pensar, se nós pensarmos do ponto de saúde, foi um desastre, né? Mas se nós pegarmos alguns nichos de mercado, nós vemos que tiveram um aumento, né? E foi isso que aconteceu conosco, né? A pandemia foi, assim, a primeira instância foi um choque, né? Porque fecha todo mundo. E aí o que acontece? O que eu vou fazer, né? Então diz que é na dificuldade que as coisas acontecem, né? Num segundo momento, a pandemia foi muito bom para nós, porque nós nos reinventamos, né? Nós tivemos ali várias coisas que se a gente não tivesse tomado uma atitude, provavelmente hoje a empresa não estava funcionando, né? Eu acho que entra muita questão de inovar, né? Trazer novas coisas, de ter que mudar sob a pressão daquele momento. Exato. E assim, quando a gente fala em inovação, veja que é muito amplo, né? A inovação pode ser desde um sensor que você coloca num freezer ou uma mudança de sabor ou alguma outra coisa, né? Então, naquela época, a nossa inovação foi uma coisa bem legal. Eu estava pensando comigo lá, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para aumentar o fluxo da nossa empresa, mas também queria que as pessoas tivessem um retorno. Então, o que aconteceu um dia? Eu estava pensando, vou fazer parcerias com empresas locais. Por quê? Porque a gente precisava naquele momento realmente desenvolver o local, né? A nossa região, para movimentar o mercado. Nós criamos uma linha de produtos que chama até hoje riquezas regionais. Ou seja, nós criamos 8 sabores de sorvete de outras empresas aqui da cidade, né? Tivemos parceria ali com Erva Mate,
com o Mel, com o Steinegger e com o Suspiro, também aqui da cidade. Então nós desenvolvemos 8 qualidades de sorvete em potes de 1 litro e foi um sucesso. Essa ideia de riquezas regionais foi muito bacana, muito legal. Até hoje o pessoal fala assim, para vocês tentarem mensurar, né? Nós vendíamos aqui na cidade somente, né? E na nossa região. E aí um dia eu estava na minha empresa, tocou o telefone, um rapaz assim, por favor, eu preciso do sorvete de vocês aqui em Caçador, porque o nosso mercado aqui está vendendo o sorvete de vocês. Eu disse, não, como que está vendendo se eu estou aqui dentro e não está, né? Então o que estava acontecendo? Ele quis dizer assim, o pessoal está procurando aqui em outras cidades os produtos de vocês e a gente já está querendo colocar no mercado isso daí, né? Então, assim, às vezes uma ideia pode se tornar um grande nicho de mercado dentro do teu negócio, né? Então, hoje nós continuamos com algumas parcerias. Nós temos um sorvete de iogurte com mel do Breyer, né? Que nós utilizamos um mel multifloral muito bom. Nós temos o de Steinegger, da W, um sorvete de caipirinha de limão. E nós temos um sorvete de laranja que tem aquela raspinha, aquela geleia de laranja com a raspinha da casca de laranja, né? Laranja, modéstia à parte, é muito bom. É muito bom. Que é da Mama, né? Da dona Siglinde, lá de Porto Vitória. Então, também é um produto regional, né? Então, são coisas assim que às vezes você não consegue explicar o porquê que acontece, mas acontece e dá certo. William, agora falando um pouquinho sobre delivery, rede social ali, qual que é a importância, assim, para ter o crescimento da fábrica usando essas ferramentas? Certo. Bom, a minha visão hoje é que se a pessoa que não está nas redes sociais hoje está afadada, de repente, a estar fora do mercado, né? Veja, vamos falar aqui, citar grandes marcas, né? Vamos pegar a Coca-Cola. A empresa que mais investe em marketing hoje, né? Talvez hoje no mundo, é a Coca-Cola. Precisaria? Não sei, mas pelo sim, pelo não, ela tem que investir, né? Então, assim, hoje pelo menos você tem que estar nas redes sociais, né? Então, eu vejo isso com bons olhos. Hoje nós temos uma pessoa dentro da empresa que está trabalhando. E uma forma que nós temos de fomentar isso também é quando o nosso motorista, o nosso vendedor vai até o cliente e eles fazem o videozinho e já fazem os stories, né? E a gente acaba replicando isso, né? E isso vai dando visibilidade para a empresa, porque você está em movimento, né? Então, para as coisas acontecerem, você tem que fazer movimento, né? Então, acho que é bem por aí, tem que estar dentro. Eu acho que a parte de redes sociais é bem bacana, por causa que hoje em dia todo o nosso processo, tudo que a gente faz é em redes sociais, é em celular, é no aparelho. Então, o pessoal é muito conectado nessa questão. Então, acho que as empresas, com o tempo, eles tiveram que se adaptar muito com essa questão, porque antigamente não era tanto assim. Hoje em dia, o Instagram, o Facebook, essas publicações e postagens que a gente faz hoje, recentemente, eu acho que traz para uma visibilidade muito grande para as empresas. Isso, com certeza. Já que a gente está falando de algumas empresas aqui, né? Vamos citar um exemplo. Eu estava olhando agora há pouco a Havan, né? Pega o velho da Havan lá, todo dia ele está fazendo alguma coisa, divulgando a empresa, falando, né? E assim, mostrando realmente a alegria de ter aquela empresa, né? Então, acho que isso faz toda a diferença, né? Todo o sucesso. Você já pensou em abrir outras franquias? Em quais cidades? Até onde você quer chegar? Então, a Choco Sorvetes, nesse período aí de 17 anos, já passou por vários processos, né? Começou com a fabricação e a distribuição de sorvetes, entrou no ramo do gelo, começou com a fabricação e a distribuição. Há 10 anos atrás, nós mudamos o nosso local, né, da fábrica, e quando nós entramos no novo endereço, um tempo depois nós abrimos uma sorveteria junto. Então, você veja, são 3 nichos de mercado dentro da mesma empresa, né? E nós trabalhamos com a sorveteria ali aproximadamente 5 anos e meio, 6 anos. E sim, foi uma opção nossa, porque
eu acredito que a pessoa tem que ter também uma opção para estar na empresa provando os nossos produtos, né? Só que chegou uma hora que o processo acabou dificultando um pouco para a gente. Então nós optamos ali por fechar a sorveteria, com muita dor no coração, né? Mas foi uma questão gerencial e estratégica também, porque nós não estávamos dando conta também de cuidar da produção e da distribuição, que era o principal processo da empresa, né? Então nós resolvemos finalizar momentaneamente, né, a sorveteria e voltamos nossos olhos de volta para a produção e a distribuição. Então a gente conseguiu voltar para o nosso nicho e há pouco tempo atrás, aí uns 2 meses atrás, nós abrimos novamente, não digo novamente, nós abrimos a loja do Espaço Choco, que fica no mesmo espaço, só que com uma particularidade. Hoje nós não servimos o buffet de sorvetes, mas o cliente que vai até lá tem acesso a todos os nossos outros produtos, ou seja, o picolé, né, o de frutas, o cremoso, o picolé da linha Premium, nós temos a linha do Riquezas Regionais, os produtos tradicionais e também a linha Encantato. O que é essa linha Encantato? É uma inovação que nós trouxemos esse ano, justamente para quando nós reabríssemos a empresa. Ele é um sorvete, nós estamos falando de uma embalagem aí de 700 ml, numa caixinha diferente do que vocês já viram hoje. O fabricante garante ali 1 hora e meia quase com o produto fora da refrigeração. Ou seja, é um produto criado para deliveries que nós incorporamos na nossa linha de produtos que está disponível para o cliente lá. E nós temos 4 sabores, né? Que é o pistache com calda de pistache e chocolate. Nós temos a marina, que a marina é uma cereja italiana, com o panna cotta, que é um creme italiano. Nós temos lá o caramelo salgado e também o doce de leite. Então esses sorvetes são exclusivos da loja da Choco. Então se você for no supermercado, em qualquer lugar, você não vai encontrar. Vai encontrar lá na Choco somente. E eu digo por quê. Quando nós lançamos o produto Riquezas Regionais, era para ser exclusivamente um produto da Choco Sorvetes. Mas o sucesso foi tão grande que nós abrimos isso para os nossos clientes. E pelo sim, pelo não, eu não podia deixar de atender, né? Mas o que aconteceu com isso? Uma particularidade muito importante. Quando ele caiu nos supermercados ao lado de outros produtos, ele teve uma queda nas vendas. Por quê? Porque aí você compara um pote de 1 litro, um exemplo, na época R$40, e um pote de um concorrente no supermercado de 2 litros a 20. Então, a conclusão que eu tiro dessa época é que o supermercado, em geral, né, os supermercados, eles estão ali para diversos públicos, mas quando você coloca em comparação o valor, pensa na família que tem 5 crianças em casa, vai levar um pote de R$40 ou um pote de 20, com menos, né? Então, são particularidades do negócio. Então, isso foi uma lição que nós tiramos. Então, esse é um produto exclusivo que a pessoa que quer um produto diferente vai até a nossa loja, né? E a loja da Choco, além das pessoas, o consumidor final, também é onde nós conseguimos mostrar para os nossos revendedores os produtos que nós temos, né? Então, se você me pergunta outra vez onde que eu quero estar daqui 5 anos, de repente eu quero estar com mais 1, 2 lojas do Espaço Choco Sorvetes, aí no espaço mais no centro, de repente até abrir franquias, né? Por que não? Bom, então, William, você acredita que, lógico, tanto fora da parte do sabor ali, tanto o teu sabor regional, tudo que já se diferencia bastante dos teus concorrentes, né? Você acredita que o que mais se faz você fidelizar, tanto com aquelas pessoas que passam ali e compram, quanto essas empresas grandes, né? Uhum. Que você proporciona o teu produto? É uma ótima pergunta essa, né? É o compromisso que você demonstra para o teu cliente. Uhum. Então, assim, tudo que você demonstra, ou tudo que você inova na tua empresa, mesmo que não seja perceptível ao cliente, isso traz um aumento de qualidade, né? Então, essa percepção nós temos que ter, né? Tudo que nós agregamos
de bom, tudo que nós fazemos de bom, o compromisso do nosso fornecedor que entrega um leite de qualidade, o pessoal da produção que segue as normas da Anvisa toda certinha para que não tenha nenhum problema de contaminação. Aí saiu desse processo, ele vai para o armazenamento, que tem um outro processo, depois para o carregamento e depois assim por diante. Então esse compromisso que nós temos, esse olhar de paixão realmente pelo que você faz, pelo teu produto, pelo serviço que você entrega pelo teu cliente, isso tudo ajuda, né? Sim. Vou falar um pouquinho sobre algumas experiências e alguns conselhos que você pode dar para nós. Vamos lá. Em algum momento, teve algum momento que você sentiu uma dificuldade, que tenha pensado em desistir, e como superou esse momento? Certo. Olha, se eu não me engano, no ano de 2021, ou 2022, eu não me recordo muito bem, mas foi agora, não faz muito tempo. A empresa vinha num ritmo bem legal, e aí às vezes algumas coisas acontecem e parece que vira, né, a casa vira ela, né? No dia 3 de janeiro, eu lembro muito bem, era um final de tarde, e um dos nossos funcionários voltava de uma das cidades de entregas, né? E foi um dia assim bem atípico, porque um dos nossos clientes em General Carneiro não havia feito o pedido. E aí passou o dia da entrega, só que era começo de ano, eu não ia deixar o cliente na mão, né? Então eu mandei um funcionário nosso, solicitei um funcionário nosso para que fosse até General Carneiro para fazer essa entrega, uma única entrega. Eu estava falando do compromisso, né? Então, assim, o que é o esforço que você coloca para o teu cliente, né? O que faz ele voltar, né? É o teu compromisso. Na volta, ele sofreu um acidente. E aí nós tínhamos uma van aí que tínhamos há pouco tempo investido nela, né? Em uma das vans, né? Um dos carros, e ele sofreu um acidente. E ele capotou o carro, bateu numa outra caminhonete e, por sorte do destino, né, vamos dizer assim, ele sofreu um arranhão no braço. E assim, quando eu cheguei lá, eu vi aquela cena, foi desolador, né? Porque eu não sabia que tinha outras pessoas envolvidas, e quando eu cheguei e vi que a família que estava envolvida também não tinha sofrido nada, e ver a gravidade do que foi, assim, foi uma bênção, né? E aí veio assim um momento, parece que tenebroso, né? Porque você disse, por que aconteceu comigo, né? Foi uma fatalidade, não foi um erro de ninguém, né? Então foi uma fatalidade. Só que na hora o questionamento vem, né? Inevitável. Isso mesmo. E aí parece que quando abre a porteira vem tudo, né? Teve uma semana depois, teve um fato isolado que deu uma sobrecarga em um cliente nosso de energia, em que ele tinha lá vários equipamentos e deu a sobrecarga exatamente, caiu no nosso equipamento, pegou fogo no equipamento, quase que pega fogo no estabelecimento inteiro, né? Então assim, analisando hoje, poderia ter acontecido com qualquer um, né? Mas justamente com a gente, né? Então, tipo, são coisas que pegam a gente assim desprevenido, né? E aí realmente vem aquele pensamento, será que tudo está valendo a pena? Porque se você começa a somar os prejuízos que você teve naquele tempo ali, foram prejuízos bem consideráveis, né, para a empresa. Mas assim, digo, tudo passa, né? Então aí você acaba aprendendo a olhar as coisas de uma outra forma e fazendo também algumas rotinas um pouco diferentes, né? Então, claro que foi tenebroso para nós ali durante um período, que realmente eu pensei, deu uma balançada, mas aí quando você olha para trás ali, tudo que você já fez, né, todo o compromisso que você já teve com a tua empresa, e ainda olha que não teve ninguém machucado naquele fato isolado, você tem que levantar a mão para o céu, agradecer a Deus, né? Bastante confiança nele, né? O apoio de todos os colaboradores também, né? Que no momento de dificuldade que a gente vê o colaborador, a importância, o valor que ele dá, tanto na pessoa que administra, que faz o negócio funcionar, as coisas funcionarem, né? Isso, então assim, a força das pessoas que acreditam em você, né?
porque é uma longa trajetória. E também a força da família, que está sempre junto, né? Então, com isso, fica muito mais fácil aí de levantar, né? E William, qual que foi assim, o maior aprendizado que o empreendedorismo te trouxe até hoje? Olha, o empreendedorismo ensina a gente dia a dia, né? Todo dia é uma coisa nova, situações que parecem ser parecidas, mas você tem um desenrolar diferente, né? Então, eu sou apaixonado por empreender, né? Depois que eu comprei a minha empresa, eu vi que realmente eu perdi um pouco mais de cabelo, tem alguns que estão clareando, mas assim, vale a pena. Assim, é uma coisa que eu acho que é de cada um, né? Eu não sairia do empreendedorismo hoje, porque realmente ele te ensina várias coisas que alguns locais de trabalho não te proporcionam, né? Então, assim, é um crescimento todo dia apaixonante isso. William, qual conselho você daria para estudantes que sonham em abrir o próprio negócio? Tem uma frase de um grande empresário aqui da cidade que ele diz assim: comece errado, mas comece, né? Eu diria mais: comece errado, mas comece, mas estude, mas vá atrás dos teus objetivos, se aprimore e cada vez mais faça o teu melhor, né? Você pretende inovar na tua empresa? Tem ideias? Então, a inovação, como eu comentei agora há pouco, ela é diária, né? Eu comentei com vocês que nós estamos aí com 4 consultorias esse ano, em paralelo, né, em vários setores da empresa, e essa é uma inovação. Uma das inovações, porque quando você não desenvolve a tua equipe, ou quando você não desenvolve a tua empresa, não traz conhecimentos, você não consegue melhorar. A inovação, como eu comentei antes, também pode ser um sensor que você coloque no teu freezer, que ele vai te avisar quando aquele equipamento der problema e você vai ter a informação no tempo real. E isso nós estamos implementando. Então, a inovação vem desde quando você coloca uma consultoria e você identifica que você precisa registrar um processo, um exemplo, um horário de saída do teu funcionário para fazer uma entrega, porque nós trabalhamos com produtos congelados. Então, eu preciso ter um tempo hábil ou uma boa refrigeração desse produto. Então, sim, todo dia é dia de inovação e não para, né? A inovação nunca vai parar. Então, William, acho que agora uma pergunta mais para você lá do início em si, quando você comprou a fábrica. Qual conselho você agora daria para você do passado, lá no início, quando você comprou, quando você começou tudo? Coragem. Tenha coragem, não desanime, né? Se eu pudesse chegar assim, William Malucelli, acredite naquele negócio que você não fez, porque aquilo hoje eu vejo que era uma possibilidade de ter dado certo. Então acredite, analise muito bem os fatos, mas não deixe de acreditar, né? Não deixe de ter medo, porque o medo também te ajuda a crescer, né? Você começa a ponderar, porque quando você não pondera as coisas, sempre tem uma consequência. Mas assim, diria, acredite no potencial que você e a tua empresa têm. Assim chegamos ao fim do nosso podcast da Uniuv. Foi um prazer receber você aqui, William. Nós ficamos muito felizes de você ter disponibilizado esse tempo para nós, de ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da tua vivência, da tua história, da empresa Tioco, que todos nós conhecemos, que é uma região que traz para a nossa região todas essas riquezas, essa grandeza, né? E a qualidade do seu produto. Nós agradecemos e ficamos muito felizes que você tenha participado. Olha, eu que tenho que agradecer, porque é uma satisfação. Hoje voltando, né, para a faculdade aqui que me jogou no mercado de trabalho, vamos falar assim, né? Em 2002 eu me formei na antiga Face ainda, né? E é uma satisfação, né, estar aqui dentro nesses corredores, estar aqui conversando com vocês. Espero que eu tenha realmente ajudado, né? Muito importante, com certeza, conhecer um pouquinho da empresa, foi muito bacana. Isso, e quero também disponibilizar aí, quando vocês quiserem fazer visitas técnicas, hoje nós recebemos cursos, né, das universidades, das faculdades aqui da cidade, para visitas técnicas, então a gente disponibiliza também e tá a empresa... Com certeza nós vamos fazer uma visita técnica. Isso, e serão muito bem recebidos lá e estamos de portas abertas. Muito obrigado.